Vamos começar a trabalhar a nossa cena. Você precisa primeiro importar os arquivos que nós exportamos do 3ds. Todos os arquivos que você importa, materiais que você cria, assets que você copia, tudo isso é gerenciado dentro dessa área de conteúdo. Ela pode ser acessada clicando em Content. Uma vez clicado em Content, temos acesso a esse campo aqui, onde todos os seus assets, texturas, materiais estarão disponíveis. A primeira coisa é importar o projeto para cá. Basta clicar com o botão direito e importar para o jogo. Procurar os arquivos que exportamos em FBX, que estão em Realistic House, arquivos do curso, FBX. Vamos começar, por exemplo, com o terreno. Terreno e importa o arquivo. Nessa janela, a Unreal nos dá algumas opções já pré-configuradas. Basicamente, todas as configurações aqui já estão corretas. Não há necessidade de alterar quase nada, apenas algumas poucas opções. Nós podemos clicar aqui para mostrar avançado. As opções que nós podemos desativar ou habilitar, por exemplo, nós podemos desativar a autogeração de colisões. Nós podemos fazer isso de forma manual posteriormente. Outra opção que a Unreal nos dá é gerar os Lightmap UVs. Esse campo nós podemos desmarcar também, porque a gente já gerou esse Lightmap UVs usando o canal 2, quando a gente abriu a malha do nosso modelo. Então, nós podemos desmarcar. Às vezes, esse item Combine Mesh vem marcado. O que que isso faz? Como nós estamos importando vários arquivos ao mesmo tempo, se eu deixá-lo marcado, ele vai combinar todos esses assets em um asset só. E isso não é muito bom para a gente, porque às vezes a gente precisa mover só a calçada, ou mover só a rua, mover só o terreno, mover uma parede. Então é interessante deixar desmarcado essa opção, ok? Então nós desmarcamos autogerar colisão, desmarcamos a geração de UV e desmarcamos combinar as mesh. Do resto está tudo ok, import all. Podemos fechar essa janela. Note que todos os assets que faziam parte da pasta de terreno estão aqui. A piscina, a borda da piscina, a calçada da piscina, os decks, a calçada da casa. Todos os assets foram importados de forma correta. Depois de importar o FBX, ele traz para nós tantos os assets, que são as geometrias, quanto os materiais que nós usamos, como também as texturas que nós usamos. Porém, é muito interessante a gente trabalhar mais uma vez de forma organizada. Para esse projeto da casa, é interessante então a gente criar algumas pastas para separar os objetos por pastas dentro da Unreal. Nós podemos fazer isso clicando com o botão direito, New Folder. Foi criada uma pasta. Podemos chamá-las de Geometria, onde estarão nossos assets. Podemos criar também uma pasta chamada Materiais, onde estarão os materiais, e uma pasta chamada Textura, que conterá as texturas do projeto. Vamos selecionar nossas geometrias
que são as nossas Static Meshes. Lembra que nós nomeamos o arquivo com SM? Fica mais fácil de visualizar aqui dentro da Unreal que tudo que tem o nome de SM são as Static Meshes. Basta eu clicar na primeira com o Shift, selecionar até a última, ou clicar na primeira, pressionar Ctrl e clicar nelas de forma individual e arrastar todas elas para a pasta Geometria. A Unreal me pergunta o que nós queremos fazer. Nós queremos mover para cá, copiar daqui, ou criar uma cópia avançada. Nós queremos simplesmente mover. Legal, todos os nossos assets, todas as nossas static meshes foram para a pasta Geometria. Vamos fazer a mesma coisa com os materiais. Os materiais são as esferas. Selecionamos todas, ou de forma individual, e arrastamos para a pasta Materiais. Da mesma forma, as texturas. Seleciono todas elas e arrasto para a pasta Textura. Dessa forma, nós temos as geometrias em geometrias, materiais em materiais, texturas em textura. Uma segunda coisa interessante para trabalhar ainda de forma organizada é criar uma subpasta segmentada ao tipo de FBX que eu estou importando. Por exemplo, na pasta do nosso projeto, nós criamos algumas subpastas, correto? Terreno, estrutura, diverso e móveis. Vamos também criar essas subpastas aqui na Unreal para ficar mais fácil da gente encontrar os arquivos. Botão direito, criar pasta. Botão direito, criar pasta. Botão direito, criar pasta. Botão direito, criar pasta. E, obviamente, selecionar os assets que fazem parte do terreno e arrastar para terreno. Legal! Vamos repetir então o processo para todos os outros FBX. Pasta conteúdo e importar o próximo grupo de assets. FBX, por exemplo, estrutura. E importar, confirmar se está desativado a alta colisão, se está desativado combinar as meshes e se está desativado gerar os Lightmap UVs. Estão desativados porque nós já geramos o UV, não queremos combinar a mesh e não queremos criar colisão ainda. Import all. Podemos fechar essa janela e, novamente, todos os assets estão na cena, tanto os static meshes, quanto materiais e texturas. Novamente, vamos distribuir os assets nas suas subpastas. Tudo que é SM em geometria. Shift, seleciono todos e arrasto para geometria. Mover aqui.
Segurando a tecla Ctrl, eu seleciono mais de um objeto e arrasto para materiais. Ele está me dizendo aqui que já tem um material lá com esse mesmo nome. Por hora, o que nós precisamos fazer é clicar com o botão direito, renomear e colocar, por exemplo, material 50 e arrastar para dentro da pasta material. Se eu tenho dois materiais com o mesmo nome dentro da pasta material, ou static mesh, ou textura, a Unreal não permite que eu faça uma cópia lá para dentro e nem que eu mova esse objeto para aquela pasta. Eu preciso renomear esse objeto, ok? Para conseguir mover de uma pasta para outra. A mesma coisa com as texturas. Seleciono todas as texturas e movo para a pasta texturas. Mover aqui. Novamente, a Unreal está me dizendo que nós já temos uma textura chamada madeira. Ela não pode copiar. Vamos renomear a textura também, por exemplo, 50. E arrastar para texturas. Legal. Vamos acessar a pasta de geometria. Nós acabamos de mover os assets da estrutura da casa para a pasta de geometria, certo? Vamos mover mais uma vez para dentro da pasta estrutura, porque esses assets fazem parte do nosso FBX de estrutura. Dessa forma, a gente consegue trabalhar sempre de forma organizada. Legal, vamos exportar um novo grupo de assets, que pode ser, por exemplo, diversos, e importar. Novamente, a Unreal nos dá um aviso, nós podemos fechar. E mais uma vez, Static Mesh, selecionamos todos usando o Shift e arrastamos para Geometria. Selecionamos todos usando o Shift e Ctrl e arrastamos para Materiais. Mais uma vez, a Unreal nos diz que há materiais com o mesmo nome. Ela não pode usar materiais com o mesmo nome. Vamos alterar o seu nome. Renomear, por exemplo, 50, renomear, 51, renomear, 52, renomear, 53, renomear, 54. Você pode usar qualquer nome. Eu estou usando 50 porque eu julgo ser um número que talvez não tenha na pasta de materiais. Mas se tiver, você pode usar 60 ou o seu nome, qualquer nome que você quiser, ok? Seleciona novamente todas e arrasta para materiais. Novamente com a textura de madeira, textura. Ele nos diz que já há uma textura com esse nome, botão direito, renomear, por exemplo, 60. E arrasta para lá. Vamos até a pasta Geometria. E novamente mover todas as Static Meshes, que são diversas, para a pasta Diverso. Legal. E para finalizar, agora a gente importa o grupo de FBX móveis, que ainda não importamos.
Não queremos gerar colisão, não queremos gerar o light map e não queremos combinar as meshes. Podemos fechar esse aviso e novamente selecionar todas as Static Meshes e arrastá-las para móveis. Mover aqui. Selecionar todos os materiais e arrastá-los para materiais. Alguns materiais possuem o mesmo nome. Vamos renomeá-los. Por exemplo, 70, 71, 72, e arrastá-lo para os materiais. Novamente. Renomear. E repetimos o processo também com texturas. Mover. Renomear. Não se preocupe agora com os nomes que nós estamos usando. Nós faremos ainda um grande trabalho de nomenclatura, colocando os nomes corretos, da forma correta, ok? O que estamos fazendo agora simplesmente é segmentar as pastas e segmentar os arquivos, para a gente tentar trabalhar sempre de forma organizada. Vamos em Geometria e conferir os assets agora, separados por tipo, por exemplo, estrutura e terreno, e além disso, os materiais dentro das pastas de materiais e as texturas dentro da pasta de textura. Muito bem, dessa forma conseguimos segmentar um arquivo que será muito grande, que terá muitas texturas e muitos materiais. Assim, fica fácil de encontrar os assets que estão em geometria segmentados por tipo, como fica fácil de encontrar os materiais e fica fácil de encontrar as texturas. Ok? Vamos em frente.